Olha, dizem que a mentira tem perna curta, mas no atual momento do Brasil, parece que a mentira se fortificou, se fortaleceu, alongou suas pernas, cresceu seus músculos e sua voz a quase todos convence. Um exemplo disso é a recente polêmica do Pix. Foram tantas notícias falsas, tantas informações falsas, tantas fake news, que as pessoas terminaram se convencendo de coisas absurdas, como, por exemplo, crer que o governo iria taxar o Pix. Mesmo que quisesse, o governo não poderia taxar o Pix, porque isso depende de lei aprovada pelo Congresso Nacional, inclusive acredito até que emenda a Constituição. E as pessoas também começaram a acreditar que o governo iria monitorar as transações via Pix para conhecer suas finanças e ficar com parte do seu dinheiro, tomar parte do seu dinheiro, uma outra coisa absurda. E por que essas informações falsas, inverídicas, ganham tanta força no país? Primeiro, pelo advento de um instrumento de comunicação moderno, que são as redes sociais. E depois pela indústria da fake news que se instalou nesse país. Então, a indústria da fake news é uma indústria rentável, que dá muitos lucros. Quantos não se nutrem, não se alimentam da indústria da fake news? Ganham visibilidade, ganham notoriedade, ganham seguidores e ganham eleitores. Quantos políticos não se elegeram nos últimos tempos no Brasil baseados em comentários falsos, em notícias falsas, em fake news? Então, infelizmente, aqui também há um terreno propício e fértil para a indústria da fake news por duas razões. Primeiro, você tem uma população vulnerável à notícia falsa, porque é uma população que não tem discernimento, que não tem uma boa formação, que não tem uma boa informação. Então, essas pessoas, ou boa parte delas, elas não têm o discernimento para perceber o que é a notícia falsa e o que é a notícia verdadeira. Pelo outro lado, você tem uma população, ou grande parte dela, tomada por uma ideologia política cega. Então, tudo que é contrário ao governo, ou parece ser contra ao governo, elas disseminam. Não importa se é verdade, não importa se é mentira. Elas querem prejudicar o governo e muitas vezes prejudicam a si própria. Então, na verdade, nós temos uma indústria da fake news pujante e é uma indústria que prejudica a população, mas promove alguns. Então, nós passamos no comércio, conversamos com algumas pessoas durante essa polêmica, mas é impressionante, as pessoas não acreditam em você. Você está com a verdade, você diz a verdade, se esforça para dar a informação correta, mas as pessoas não acreditam. Elas creem em qualquer um que diga qualquer coisa no celular. E aí você fica diante de uma mentira, ou de muitas mentiras, e uma mentira, como dizem, repetida muitas vezes se torna verdade, e aí você tem uma inversão dos valores, né? O que é verdadeiro se torna mentiroso, e o que é mentiroso se torna verdadeiro. E aí você cria um caos, uma desinformação, e as pessoas são prejudicadas. Comerciantes que passaram a não aceitar Pix, consumidores que passaram a não fazer Pix. E aí as transações por Pix caíram muito e o comércio foi prejudicado, o consumo foi prejudicado, tudo isso é resultado de fake news, de informação falsa. Então, vejam, essa história de taxar Pix, como disse, não procede. Essa história também do governo monitorar as transações financeiras, bom, deixa eu falar uma coisa. Todo Pix é vinculado a uma conta. Quem tem um Pix tem uma conta bancária. E as contas bancárias sempre foram monitoradas, desde sempre. Elas sempre foram monitoradas. Qualquer movimentação financeira atípica em sua conta, seja através de Pix, seja através de transferência, seja através de cheque, seja através de depósito, o governo já observa isso, a Receita já observa, sempre existiu isso. Agora, o que houve, vejam, foi exatamente o contrário do que as mentiras disseram. As transações por Pix, as transações via Pix, já eram monitoradas a partir de R$ 2.000. O que o governo fez? Ele isentou essa parcela que faz transações via Pix até R$ 5.000
de acompanhamento, de fiscalização, não é? E aí essa normativa da Receita Federal isentando o acompanhamento financeiro pelo governo das pessoas que fazem transações de 5 mil abaixo, gerou uma desinformação completa e as pessoas inverteram a informação. Então, diante de tanta notícia falsa, o governo não soube o que fazer e fez a pior coisa, que foi acabar com a normativa da Receita Federal e voltou o que era. Então, se você estava incomodado porque a partir de 5 mil reais o governo ia observar suas finanças, voltou ao que era. Então, agora é a partir de 2 mil reais. Veja o que a notícia falsa, o que a informação falsa é capaz de fazer. Mas o pior disso é que os mentirosos se sobressaíram, se destacaram e estão como verdadeiros e heróis também. Veja, outro dia eu ouvi numa rádio, alguém ligou elogiando um deputado chamado Nicolas Ferreira, que foi o principal disseminador das notícias e dos comentários falsos sobre o Pix. E aí, taxando o Nicolas de herói, você vai observar a ação parlamentar desse Nicolas, que é de Minas Gerais, um deputado federal, um jovem que já nasceu com ideias velhas, antigas, antiquadas, e constrói a sua política na base do comentário falso, da mentira falsa. Vejam, o principal mentiroso taxado agora, classificado como o herói, quando na verdade ele prejudicou muito a população ao disseminar essa informação falsa, a ser o principal disseminador, um dos principais disseminadores dessas informações e comentários falsos em relação ao Pix. Então você começa a ficar muito preocupado, né, com o atual momento do país, né, onde a indústria da mentira alimenta alguns, ao mesmo tempo que prejudica essa população, grande parte dessa população cega por uma ideologia política, outra parte sem o discernimento necessário para compreender o que é falso e o que é verdadeiro. E você chega num país em que os valores se invertem. As pessoas verdadeiras são vistas como mentirosas e os mentirosos ganham destaque, ganham seguidores, ganham eleitores e ganham dinheiro e ganham fama e ganham tudo, enquanto o país se derrete na mentira. Muito lamentável o que acontece com o Brasil atual.